E nós vamos fazer contato com o economista e técnico do Diese na subseção da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, Cloviomar Cararini. Bom dia, Cloviomar. Bom dia a todos. Cloviomar, só em 2021 a Petrobras reajustou os preços da gasolina 15 vezes e do diesel 12 vezes. O aumento acumulado da gasolina, no caso, é de 74% e do diesel de 64,7%. E essa política de preço que está em vigor completou, inclusive, nesta semana 5 anos. Queria que você falasse a respeito dessa política, como ela, o fato dela não estar integrada a qualquer tipo de projeto de desenvolvimento nacional, mas simplesmente ao lucro dos acionistas, acaba prejudicando a sociedade brasileira como um todo. É isso. Você tocou no ponto central. Essa política de preço adotada a partir de outubro de 2016, ela tem como princípio fazer com que a Petrobras tenha o maior lucro possível e esse lucro ser pago, ser dividido entre os seus acionistas, né? E aí a gente pode incluir nesses acionistas o governo federal. Essa política, escolha que a empresa fez, ela reduziu investimentos, ela aumentou a produção no pré-sal e reduziu a produção em campos terrestres, em campos de águas rasas, e se concentrou no sudeste do país. Além disso, um outro processo que ela inicia a partir daquele momento é a venda de ativos, né? Então, é muito falado, a Petrobras vem vendendo pedaços da sua empresa, já vendeu 2 refinarias, vendeu a BR Distribuidora, vendeu a NTS, que é uma empresa de gasoduto, ou seja, ela vem vendendo, fatiando e vendendo vários setores da empresa. Vendeu um setor importante, que é o setor de fertilizantes, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. E um terceiro elemento dessa nova política implementada a partir daquele momento é essa paridade dos preços dos seus derivados nas refinarias com o preço internacional. Então, a cada momento que o preço do barril sobe fora do Brasil, ou o câmbio, né, o dólar, sobe no Brasil, a Petrobras reajusta os preços nas refinarias e, por consequência, esse preço vai sendo reajustado na cadeia até chegar nos postos, né, de revenda, para nós consumidores. Então, esses 3 elementos, eu diria, são centrais para pensar que tipo de papel uma empresa estatal, como a Petrobras, importante, atuando no setor de petróleo, que é importantíssimo, né, no setor de energia, qual o tipo de papel que deve desempenhar uma empresa estatal, né? Uma empresa que deve reduzir seus investimentos, vender o seu patrimônio, praticar preços, eu diria, até abusivos em relação aos seus derivados, e aí um dos elementos centrais para pensar a inflação brasileira hoje tem a ver com essa política de preço da Petrobras. Se uma estatal deve fazer isso ou deve fazer o contrário disso, né? No momento em que o país precisa de mais investimento, passar a fazer os investimentos, continuar tendo seu lucro, né? pagar dividendos aos seus acionistas, mas um montante menor do que paga agora. Então, acho que o ponto central da sua questão tem a ver com isso, né? Que papel deve desenvolver ou desempenhar uma empresa de petróleo estatal? Em relação a esse ponto que você toca da venda de ativos da Petrobras, né? Nós tivemos a empresa se desfazendo de refinarias, também a paralisação do processo de refino do petróleo no país, que acaba reduzindo a capacidade interna de combustíveis, tanto que a gente chegou aí a tocar num ponto que é quase inacreditável, dado o tamanho da empresa, que é a ameaça de desabastecimento no Brasil. Então eu queria que você falasse a respeito dessa venda, né, de como o processo de venda das refinarias e de paralisação aqui do processo de refino do petróleo no país acaba comprometendo não só o preço dos combustíveis, mas a própria questão da organização da economia brasileira, já que se você tem uma ameaça de desabastecimento é difícil até prever, planejar determinadas atividades do ponto de vista econômico. Para a gente falar sobre isso, é importante ressaltar, as pessoas talvez não tenham essa dimensão, né? O Brasil é o 9º maior produtor de petróleo do mundo. O Brasil tem uma produção de petróleo muito grande, já agora com o pré-sal. O Brasil está entre as 10 maiores reservas de petróleo do mundo. E o Brasil tem o seu parque de refino
ou seja, o volume que pode ser refinado nas suas refinarias em todo o país, ali também na 9ª colocação. Então, o Brasil está entre os 10 hoje, né, os 10 maiores produtores de petróleo, reserva de petróleo e refino de petróleo. E está ali entre os 7, 8º, depende muito do crescimento da economia, em relação ao consumo de derivados de petróleo. Então, estamos falando aqui de um país que é central, tem uma importância imensa no setor de energia e no setor de petróleo. Né? Isso é importante para a gente pensar a dimensão de que esse setor já foi aberto nos anos 90, desde 97 o Brasil está completamente aberto para a entrada de capital privado, estrangeiro ou nacional na produção de petróleo e no refino. Isso não aconteceu. Se a gente pegar, mesmo abrindo, né, o setor de exploração de petróleo, se a gente pegar hoje, a gente vai perceber que 93% da produção nacional ainda está com a Petrobras. Então, o primeiro elemento é esse, né? As outras empresas, elas entram no país em parceria com a Petrobras, claro, que aí é um ponto-chave aqui. O setor de petróleo, ele é controlado pelas empresas estatais do mundo, porque elas precisam fazer grandes investimentos no início, é um produto que tem uma maturação muito longa, então precisa de muito tempo, e precisa muito de ser pensado de forma estratégica pelo país, pelo governo desse país. No parque de refino, a mesma coisa. Nenhuma empresa entrou, nesses vários anos, né, da nossa história, produzindo refinaria. O que a gente percebeu foi que o que o governo faz a partir de 2016, o governo Temer, depois o governo Bolsonaro, é esse processo de provocar o que ele chama de concorrência, vendendo as refinarias. E quem até agora comprou essas refinarias, 2 refinarias, é um fundo de investimento, né, o Abu Dhabi, e um grande, o médio, eu diria, revendedor de derivados lá do Amazonas, que comprou a refinaria lá de Manaus. Então, são 2 grupos diferentes que estão comprando as refinarias. A Petrobras, são parentes, está com dificuldade de vender as outras 6 refinarias que ela está colocando à venda. O impacto disso naquelas regiões onde estão as refinarias, direto. Né? Não só na refinaria em si, mas todo o complexo petroquímico que tem no entorno dessa refinaria. E uma série de indústrias que são formadas a partir da refinaria, né, que ficam em torno dela, que também acabam sendo afetadas com a venda dessa refinaria. Por quê? Porque agora ela passa a praticar preços, com certeza, preços internacionais. Então, aquilo que eu falei antes, aquilo que você tendo uma empresa estatal como controle, você pode mudar a sua política de preço para que ela possa fazer um preço mais acessível ao mercado e à população, na mão do setor privado, isso não vai acontecer. O Estado não tem mais o controle. O governo brasileiro abriu mão de 2 setores muito estratégicos. O setor de moeda, a nossa moeda, o Banco Central, quando ele cria a autonomia do Banco Central, ele perde o controle em relação à nossa moeda, e a gente está abrindo mão de um segundo setor importante, que é energia. O governo está privatizando a Eletrobras, agora está, de certa maneira, também dizendo que vai privatizar a Petrobras, e colocar esse setor na mão do capital privado totalmente. Então, eu diria que tem um impacto para a população muito grande. É só olhar agora o que está acontecendo em relação à inflação, que foi, sem dúvida nenhuma, provocada. Hoje a gente já está com uma situação de, eu diria, descontrole da inflação, porque ela já se espalhou, né, a partir do mês de agosto, ela se espalha por vários produtos da economia, por vários setores da economia, muito impulsionada por essa política de preços da Petrobras, que lá no início do ano vem acompanhando a alta do dólar e a alta do preço do barril, e vai provocando essa alta, né, para toda a cadeia. É só pegar o que significa o transporte dos nossos produtos em caminhões que usa o diesel. Né? A própria produção de alimentos, que tem muito, produção e transporte dos alimentos, que tem muito do impacto do preço do diesel. Ou seja, esse projeto de venda de refinarias traz um impacto local, mas traz um impacto também nacional.
porque ele, de alguma maneira, ele se espalha e coloca na mão do setor privado o que é mais estratégico em relação ao setor de energia. E além dessa questão que deixa evidente o custo do governo brasileiro, né, do Brasil de uma forma geral, abrir mão do planejamento e da execução estatal em áreas que são estratégicas, tem também o fator que você citou dos fertilizantes. Né? Tivemos o fechamento da Fafem em Araucária, que além de deixar muitas famílias desempregadas, ainda acabou aumentando a dependência brasileira de fertilizantes importados, o que também vai acabar afetando preços, né? Então nós temos aí bastante evidente o custo desse desmonte em áreas diferentes, inclusive, Clovemar. Sim, o caso dos fertilizantes é muito interessante, porque a gente tem que pensar o seguinte: o Brasil é o grande produtor, é o celeiro do mundo, o grande produtor de produtos do agronegócio, né? O grande produtor de alimentos do mundo. Por outro lado, o Brasil tem cada vez mais uma redução da sua produção de fertilizantes, que é fundamental para essa produção de alimentos acontecer. E cada vez mais o Brasil passa a depender da importação desses insumos. Eu estava olhando ontem o impacto do preço do etanol, que está acompanhando, né? O etanol é um outro produto que você pode utilizar na bomba, caso o seu carro seja flex. Você pode usar gasolina ou etanol. O preço do etanol está subindo mais do que a gasolina e mais do que o diesel. Se a gente olha a inflação agora acumulada para esse período, e tem muito disso a ver com a falta de fertilizantes, porque você está importando mais fertilizantes para a produção de cana. Esses fertilizantes, como são importados, ficam mais caros porque são em dólar, são mensurados agora também em dólar. E aí aconteceu agora, nesse momento, uma redução da produção de cana-de-açúcar, tem muito a ver com o não uso do fertilizante, tem muito a ver também com as queimadas que aconteceram no Centro-Oeste, Minas Gerais e no Sudeste, agora recentemente, que reduziu a produção de cana, e que você acaba reduzindo a produção do etanol, e que tem um impacto também no custo do etanol. Então, um simples detalhe, a gente pensa, a Petrobras hibernou, fechou as suas plantas de fertilizantes. Isso significa hoje também pensar de que forma esse fechamento influenciou no aumento do preço do etanol, que acaba influenciando no aumento do preço de vários combustíveis, do açúcar e por aí vai. Estou pegando esse exemplo. A gente poderia pegar um outro exemplo muito rápido, de pensar hoje, a Bahia, por exemplo, a Petrobras tinha vários campos de petróleo, pequenos campos de petróleo terrestres, ou no mar da Bahia, que produziam petróleo, e que esse petróleo era levado até a refinaria da Bahia. Então você tinha a produção de petróleo numa empresa e o refino desse petróleo com a mesma empresa. Hoje você não... E aí você poderia praticar um preço diferente do preço do internacional. É a mesma empresa fazendo, né, os dois produtos. Hoje ela vendeu os campos de petróleo, então são empresas privadas produzindo petróleo, e vendeu a refinaria. Isso significa que a refinaria está comprando o preço internacional também do barril desses campos e vai acabar vendendo, né, acompanhando os preços internacionais também. Então, você quebra uma cadeia que era interligada por uma empresa estatal, controlada pelo governo, e joga isso tudo na mão do setor privado. E aí a população sofre, claro, os trabalhadores sofrem porque tem uma redução de emprego, a economia local sofre porque tem uma redução de renda naquela região, e a população no geral acaba sofrendo porque acaba pagando um preço internacional. Esses dois exemplos acho que mostram bem que decisões tomadas, né, lá atrás, de redução de investimento, venda de ativos e praticar preço internacional de derivados, acaba impactando muito a população brasileira. Agora, uma preocupação da FUP e também da sociedade brasileira, de uma forma geral, e do mundo, né, na prática, diz respeito à questão da transição energética. Inclusive, a Federação, em agosto de 2021, até endereçou uma carta ao ex-presidente Lula pedindo atenção para esse ponto, dizendo que é necessário que as pessoas tenham acesso à energia a um preço justo,
bem como a criação de empregos de qualidade nos segmentos produtivos de renováveis. E a gente sabe que a transição energética, a transição ecológica, no caso, ela é muito urgente em função das mudanças que nós observamos no clima e também pode ser um setor econômico importante para o Brasil, que já tem, inclusive, know-how nesse tipo de ação. A Petrobras hoje, nesse aspecto, ela está mais atrasada em relação a outras petroleiras ou isso ainda é algo que é trabalhado a contento no seu ver, Clovemar? A Petrobras está atuando de forma completamente contrária do que está atuando as outras empresas do setor de petróleo do mundo, né? Todas elas têm investido cada vez mais nessa transição, né? Na troca do petróleo como energia para uma outra fonte de energia, eólica, biodiesel, solar, isso, uma energia limpa. O mundo, cada vez mais agora, várias pessoas, até a própria mudança do governo americano, pressiona para que essas empresas de petróleo mudem a sua matriz energética. A Petrobras não está fazendo isso. Não está fazendo isso por conta de toda a estratégia, lá da nossa conversa, de toda a estratégia de o maior lucro possível nesse momento, no curto prazo, e de distribuir esse lucro para os seus acionistas. Esse é o objetivo. E nesse sentido, tanto a gestão Castelo Branco anterior, como agora a gestão Silvio Luna, aponta o seguinte: a Petrobras não vai mais atuar no setor de etanol, de biodiesel, de produção de energia limpa, não vai atuar nisso agora. Ela vai vender, e ela vendeu esses setores, e vai atuar exclusivamente nos campos mais rentáveis de petróleo, que são os campos do pré-sal, e na região do refino, que é mais rentável para ela, que é a região do refino do Sudeste. Isso significa que ela está saindo de áreas que são futuro, que nesse momento, agora, o lucro é menor, é verdade, mas ficando apenas na região que tem um lucro maior. Então, o primeiro equívoco da Petrobras é esse. Ela vai na contramão das outras empresas. As grandes empresas têm cada vez mais investido. A Shell, por exemplo, aqui no Brasil, está investindo em energia renovável. Está comprando os ativos que a Petrobras está vendendo nessa área. Então, é o primeiro equívoco imenso da Petrobras. Segundo equívoco em relação à matriz energética é que a Petrobras tinha, até 2014, 2015, ali, até o golpe de 2016, a Petrobras tinha como estratégia retirar recursos do pré-sal, que são muito rentáveis, e investir esses recursos em outras fontes de energia. A Petrobras se dizia uma empresa de energia, porque ela precisava fazer essa transição energética. Então, não está fazendo mais isso, foi abortado, como eu falei. Além disso, chamar a atenção para que, isso é importante, a FUP vem alertando para isso também. Cada vez mais, na verdade, isso não aconteceu ainda, a Petrobras e é fundamental que os trabalhadores participem do debate sobre a mudança energética, essa nova matriz energética vai requerer novos empregos, novas qualidades de emprego e por aí vai. E, infelizmente, os trabalhadores não estão participando desse debate. A Petrobras não abre espaço, a FUP vem cobrando isso. Precisamos sentar para discutir com a empresa que tipo de trabalho será gerado a partir dessa nova matriz energética. Isso também não está acontecendo, né? Claro, estamos falando de uma empresa hoje gerida por general aposentado, mas é um general que não tem nenhuma abertura de diálogo com os trabalhadores no sentido de participação dos trabalhadores, nesse sentido, né? Então, eu diria que esses três grandes eixos mostram que a Petrobras está na contramão do que as outras empresas vêm fazendo no mundo, né? No momento central, porque é agora que precisa fazer essa transição energética. Mas o que a opção da empresa agora não é essa. A opção agora é como é que eu retiro o petróleo, exporto esse petróleo ou vendo esse petróleo aqui para a população brasileira por um preço altíssimo, para aumentar o lucro e pagar dividendos aos seus acionistas. O lucro que a Petrobras divulgou ontem e os resultados financeiros dela de ontem mostram bem isso, né? A empresa apresentou só em 3 meses 31 bilhões de lucro líquido. No total do ano, em 9 meses, a empresa já chegou a um lucro de 75 bilhões de reais em 9 meses. 75 bilhões de reais. E de dividendos para os seus acionistas, ela está pagando agora 63 bilhões de reais.
Então, esse é o projeto, né? Reduzir investimento, não fazer a mudança da matriz energética, aumentar lucro e pagar dividendos para os seus acionistas. Algo totalmente desconectado de qualquer tipo de projeto nacional de desenvolvimento. Cloviomar, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Conversamos com o economista e técnico do Diese na subseção da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, Cloviomar Cararini. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.